Muito bem. Em contrapartida, eu escolhi falar hoje sobre os inimigos. O inimigo principal, que é a soberba, que nós todos temos, acreditemos ou não em Deus, todos temos. Nós podemos até dizer, sem muito erro, que a soberba é praticamente a origem de todas as guerras do mundo. E o que é isso que acontece conosco? Bom, a gente pode entender todas as ações como sendo, como tendo uma finalidade boa, mas existe uma ordem nestas finalidades: Deus e a gente. Em última análise, são praticamente esses dois amores que existem: ou amor a Deus ou amor a nós mesmos. Ou amamos o nosso cônjuge por Deus, ou vamos amá-lo à nossa maneira, o que não é o adequado. E quando nós amamos o cônjuge da forma por Deus, ainda que não seja pensando em Deus, mas pensando no cônjuge, nós estamos amando a Deus, porque é a dicotomia entre o eu e o não eu. É tudo que existe. Ou eu amo a mim, ou eu amo a Deus. E existe uma boa parcela do amor próprio que é boa, que nós precisamos, que nós não vamos abrir mão. Mas é difícil a gente ver os limites onde estamos amando onde não deveria. E é sobre isso que a gente vai conversar. Por um lado, é claro que a gente sabe o que que é certo, o que que é bom. E, por outro lado, a gente sabe o que que é errado, o que que é pecado. Agora, tem uma linha intermediária que não é clara para ninguém, não é tão intuitiva, é algo que é foco de estudos, não é algo muito opinável, mas é estudado e a igreja se dedica a esse estudo. É verdade que já está praticamente tudo fechado quanto a isso, mas há situações que podem ser corrigidas e mudadas. Por exemplo, a questão do suicídio. Até poucos anos atrás, o suicídio um pecado. Bom, então, uma pessoa que se matou, ela era considerada como tendo ido para o inferno. Ela não tinha direito a ser sepultada nos cemitérios, não tinha direito à missa de sétimo dia. Isso mudou. Em vista dos processos cerebrais que acontecem, que a gente vê que uma pessoa que comete o suicídio já não possui total liberdade sobre si mesma. Os neurotransmissores não estão funcionando direito. Em sabendo disso, a igreja reviu isso. Uma pessoa que suicida, ela tem direito a ser enterrada nos cemitérios católicos e tem direito à missa de sétimo dia. Isso mudou. Continua sendo um pecado, mas não vamos dizer que essa pessoa foi para o inferno. É uma crença diferente da que existia antes, porque antes não tinha o conhecimento que se tem hoje a respeito do que se passa no cérebro de uma pessoa. Atualmente nós temos melhor conhecimento, podemos dizer melhor a respeito disso. Portanto, a definição dos limites do certo e errado realmente não são tão claros. Mas a gente não vai como eu falei, a maior parte das coisas já está bem delimitada, não é muito mais sujeito a discussões. Já está mais ou menos definido. Deixa eu pegar minha listinha que eu deixei aqui do lado. Bom, a partir das Sagradas Escrituras já se relacionava sete pecados, sete dificuldades que nós temos, que são os chamados pecados capitais, capitais de cabeça, capitais a partir dos quais nós cometemos outros pecados, assim dizendo. É, Agora, eu diria que seria mais acertado a gente falar que tem um pecado capital, que é a soberba, e os outros sete são decorrentes deles, são decorrentes da soberba. E esse sete tem os seus filhotes também, né, nos seus atos. A soberba é pôr-nos acima de Deus.
sobrepor-nos. E a gente passa a vida inteira se esforçando para isto, desde as coisas mínimas até coisas graves. Há quem diga que a soberba ela só abandona o nosso corpo 24 horas depois que a gente morreu, de tão arraigada que ela está em nós. Agora, como é que é isso que a gente não sente? Olha, eu não me sinto soberbo, eu não me sinto me pondo acima de Deus, eu não faço isso. Como é que é? Bom, dando um exemplo corriqueiro. Se você está numa fila para fazer a compra de uma coisa e uma pessoa entra na sua frente para fazer aquilo antes de você. Isso é uma injustiça. Isso é irritante. Dependendo de como a gente vai reagir com soberba, apesar de nós termos razão, tá? Quase sempre, quase todas, é difícil de mensurar, as raivas que a gente sente são por soberba, são por nos termos sentidos preteridos, injustiçados, desprezados. A raiva que a gente sente quando há alguma coisa que é contrariada, que vai, contra os nossos desejos, os nossos planos, geralmente é por soberba, tá? A raiva é uma função, ela tem a finalidade dela. A finalidade da raiva no ser humano é a caça. A gente precisa ter algum grau de raiva na caça ou na defesa pessoal. E quando é que a gente usa isso? Muito pouco, né? Então, quase sempre, as raivas que a gente sente ao longo do dia, de uma coisinha ou de outra, são pequenas manifestações da nossa soberba. Assim como outros movimentos também, tá? Vamos ser um pouco mais objetivos. Citando aqui os 7 pecados capitais: a gula, a preguiça, a luxúria, a inveja, a avareza, a vaidade e a ira. Antes de começar a falar sobre eles, eu gostaria de fazer um comentário sobre o egoísmo. O egoísmo não está aqui. Curioso, né? É, eles não citam o egoísmo. Bom, pelo que eu. Agora é uma conclusão minha. Pelo que me parece, eu acho que incluíram o egoísmo, em parte, na soberba, na própria soberba, e em parte na avareza, tá? Que é desejar para si mesmo. O egoísmo ele não é sinônimo de soberba, nem é sinônimo de avareza, e a avareza não é sinônimo de egoísmo. Então, tem alguma coisa neste caminho que nós precisamos conhecer. Existe os 7 pecados capitais, não vamos propor um oitavo aqui, mas a gente não vai ignorar o egoísmo, que é uma tendência nossa a querer para si é, tudo que a gente gosta, né? Isso fica muito fácil de se observar nas crianças, que elas não têm o seu devido filtro, então elas pegam, que ela é meu, né? Bom, a gente depois aprende que não pode ser assim. Mas vamos falar aqui um pouco sobre a gula. Sim, mais uma coisinha sobre os 7. Esses 7 pecados, eles estão desmoralizados. As pessoas já não se sentem mal em dizer que comete algum deles, exceto a inveja. A inveja é o único pecado que é ofensivo, que uma pessoa se sente mal se diz isso. Mas você dizer que uma pessoa gulosa, preguiçosa, luxuriosa, vaidosa, olha, as pessoas já não se importam tanto, o que não é bom, tá? Porque isto não diminui a inconveniência das coisas. Deveria ser o normal ter um pouco de pudor a respeito de ter esses defeitos, esses erros, né? É uma pena, tá? Mas pelo menos a inveja permanece como a grande vilã deles, mas os outros também são indesejáveis e potencialmente graves. Muito bem, a gula. A gula. Nós precisamos comer, nós temos prazer no que a gente come. E nisto não há nenhum problema. Quando é que começa a ser gula? Quando a gente começa a querer comer para se satisfazer, por prazer.
A gente come tendo prazer e devemos nos satisfazer com isto. Há um ponto a partir do qual você está comendo porque você gosta mais de si do que deveria, podendo vir a não ser saudável. Atualmente fica fácil de a gente identificar isso. Antigamente não se tinha noções de glicemia nem de lipídios, mas atualmente fica mais fácil. Você comer doce demais vai prejudicar a saúde. Então, aí é um parâmetro que a gente tem para dizer a partir de que ponto a gula é um pecado leve. A partir do ponto em que você está fazendo mal à sua própria saúde. Mas antes de se conhecer isso, já era, porque você estava pondo o seu prazer acima do que deveria. Num exemplo mais concreto, numa mesa de jantar, várias pessoas, e tem lá alguns bifes, uns com melhor apresentação do que outros. E aí você olha aquele bife ali que tá, opa, vou pegar aquele ali que tá com uma cara ótima. Aí vai alguém lá e pega. Aí você sente aquela raivinha, que droga, fulano pegou. Isso é gula, tá? É, bom, a gente não vai se deixar levar por isto. Não vamos pensar mal, não vamos ficar entristecidos por isto. Vamos nos desapegar e comer o bife que a gente não queria, tá? Então, as coisas pegam um pouco por aí. E assim como o bife que eu dei, por exemplo, qualquer outra coisa que nos apeteça, como a bebida também, tá? É, o excesso da bebida, especialmente a alcoólica, ela pode chegar a ser um pecado grave, isso está registrado, quando você faz uso a ponto de se tornar inconsciente, a ponto de perder a consciência, essa bebedeira dos adolescentes, que bebe, 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 vomita, passa mal e levam para o pronto-socorro. Aí passou do limite, tá? Então foi um pecado de gula por ter se excedido. E por que que se excedeu? Porque, olha, queria o prazer, estava buscando prazer, independentemente daquilo que era conveniente no sentido de sobriedade e no sentido de saúde, tá? Atualmente a gente sabe que o ideal para que a gente mantenha boa forma é interromper a refeição ainda com um pouco de fome, porque se a gente sempre come para matar a fome, a gente vai engordar. Tá? O nosso corpo não foi preparado para o excesso, ele vai assimilar tudo. Então, nós já sabemos que o equilíbrio adequado da alimentação saudável é terminar a refeição ainda com vontade de comer, tá? É, e ter essa vontade, saber que pode continuar comendo, já é uma gulazinha, tá? Assim como não esperar horas, os horários corretos que foram propostos, ou, vamos dizer, é, é, querer comer toda hora, tá? Tem uma gula aí também, tá certo? Não são coisas saudáveis, são coisas que são falta de disciplina, que amolecem a nossa força espiritual, a força de personalidade. Nos tornamos molengas. Quem não tem a força para controlar a própria gula, provavelmente não vai ter a força também para controlar a preguiça, né? Que é o próximo. A preguiça, vamos dizer, a gente pode definir aqui como sendo a, é, a omissão no dever que se deve cumprir por mera indisposição para se quebrar o conforto em que está. Tá? O simples fato de você ter que fazer alguma coisa, daqui a pouco eu faço, depois eu faço, ou quando faço, faço de forma a terminar logo. Vamos nos livrar logo deste trabalho que é muito chato. Isso também seria uma forma de preguiça, no sentido de que a gente não se empenha como deveria. É, como usa subterfúgios para encurtar o trabalho, né?
Atualmente a gente tem o chat GPT que nos ajuda. Tá bom, vamos usá-lo, mas com cuidado para não deixar que o chat faça todo o trabalho, né? Então, aí isso aí já seria um certo comodismo, uma certa preguiça intelectual em pesquisar, em pensar, em usar como mais uma fonte, né? O chat GPT é útil, eu também uso, mas vamos usar com critério. Por enquanto é melhor usar para coisas que a gente conhece. Porque se a gente não conhece nada, a gente vão ter alguns errinhos ali no meio que a gente não vai conhecer. Mas como uma forma de resumir aquilo que você quer, é ótimo. É quando você sabe um assunto e não sabe o quanto você vai utilizar, bota lá, ele vai ah, apresentar os itens, a gente vai desenvolver, vai ser bom. Mas ele não vai fazer o trabalho para você, tá? A preguiça que pode nos enganar muito é a preguiça para levantar, né? Tem algumas poucas pessoas que conseguem levantar sem problemas. A maioria das pessoas tem dificuldade. E nisso pode morar um pouco de preguiça, tá? A gente tem que ter descanso. Descanso é necessário. A preguiça, ela tende a expandir esse horário do descanso ou como uma justificativa, né? Eu já trabalhei muito, estou cansado, vou ver um pouco aqui o meu YouTube para descansar, ou as minhas redes sociais e fica lá mais tempo do que planejava. Bom, houve aí uma perda de tempo, o descanso é justificável, é necessário, mas estabelecer esse limite não é muito fácil. Quando a gente vai muito além, a gente vê isto. E essa dúvida, ela interessa na hora de fazer a confissão, né? Então, como a gente pode ficar em dúvida, você se apresenta lá. Olha, eu fui preguiçoso na hora de parar de usar minha rede social. Eu iria ficar 20 minutos, acabei ficando uma hora, e com isso eu atrasei outros deveres. Isso é a forma objetiva de se falar numa confissão, tá? Porque a gente não está se julgando. Eu pequei por preguiça. Você está dizendo o fato que você suspeita, tá? E o confessor, ele poderá, então, dizer que isso ou aquilo não foi pecado, ou houve aquela outra coisa que você não, que você mencionou, mas não acusou, mas provavelmente foi também. Então, a gente acusa os fatos que a gente suspeita e o confessor vai nos orientando. Não, isso de fato foi um pecado leve. Você consegue, vamos lá, tem essa penitência aqui e a gente continua confessando a respeito daquilo para que a gente tenha mais graças a respeito daquilo. Mas voltando um pouco aqui à questão da levantar-se de manhã, que eu não completei. Bom, olha, nesse aspecto, a gente tem que prestar muita atenção na hora de ir dormir. A gente tem a sua quantidade de horas. A gente tem que descobrir qual é de cada um, tá? A média são 8 horas de fato. Não dá para economizar nisso. Não é um bom negócio a gente forçar a barra, dormir menos. A longo prazo, isso pode não ser saudável. Mas, por outro lado, ficar na cama além do necessário é preguiça, tá? Então, conseguimos dormir na hora que a gente precisava? Ótimo, vamos ter mais facilidade de levantar na hora que a gente precisa. E se você tem o seu horário programado e não cumpre, é preguiça, tá? Ainda que seja difícil. Não vamos esperar ter toda a facilidade para levantar. Isso não acontece. Você pode acordar e ficar 2 horas na cama, e 2 horas depois ainda vai ser difícil, tá? Então, essa é uma luta do corpo mesmo. A gente tem que ter algum sacrifício para não se deixar levar por isso. Isso, o interesse não é só espiritual, é humano também, né? A gente vê as pessoas, executivos e pessoas com muitos compromissos que se empenham nisso e têm sucesso, eles têm este controle. Nós procuraremos ter este controle para amar a Deus, por amor a Deus, não só por um benefício dos outros, para fazer o que precisa em casa ou pelo trabalho, mas basicamente
vamos viver essa dificuldade de levantar na hora adequada, por amor a Deus, né? Sempre que a gente tiver dificuldade, vamos lembrar, por Deus, ótimo. É assim que é uma das formas que a gente vai crescer também, né? É, o tempo para a gente adormecer são 30 minutos, tá? Aí já é uma informação médica. Entre você deitar-se, relaxar e adormecer, se demorar mais de 30 minutos, a gente já começa a considerar insônia. Então, aí já haveria algum problema que pode ser resolvido com uma melatonina da vida ou uma coisinha assim. Muito bem. Depois da gula, a gente fala sobre a luxúria. A luxúria, então, essa, então, atualmente, é praticamente ignorada, né? As pessoas, há quem diga até que chama o sexo livre como uma forma de amor, não um pecado, né? Se é uma coisa boa que Deus criou, então como é que isso pode ser pecado? Às vezes esses argumentos confundem mesmo, mas existe a situação particularmente delicada relacionada a isto, que é a procriação. E a procriação significa criar vidas imortais. Então, há uma importância quanto à luxúria, quanto ao autocontrole. E não é pouco, uma vez que Deus pôs 2 dos 10 mandamentos relacionados a isto, né? Então, não vamos fazer isto como a principal coisa da nossa vida, mas não vamos relegá-la a um assunto pouco importante, né? Os cuidados sobre todos os aspectos sexuais são necessários para que a gente não se envolva e não se seduza e não crie frustrações. É praticamente impossível a gente viver sem isto, porque as questões luxuriosas se impõem na nossa vida o tempo todo, tá? Desde as formas de se vestir até as formas de se comportar, falar, nas imagens que se apresenta, né? Sempre no sentido de tentar deixar com uma forma natural qualquer forma de sexualização que atualmente é exagerada, é posta como natural, mas que acaba gerando problemas em exacerbar o nosso egoísmo, a nossa busca de prazer. A busca de prazer tem o seu lugar, ela, ela deve ser usada, mas não deve ser abusada, porque senão a gente vai viver em função disto. O exemplo que a gente pode ter de uma forma paralela, não diretamente relacionada, é o uso de drogas, né? O uso de drogas é um fenômeno novo na humanidade. Quando você tem um êxtase que te causa enorme prazer, é, passa a ser, eu imagino, tá? Eu imagino, eu não tenho essa experiência. Passa a ser, para quem experimentou, muito difícil não usar de novo, porque você usou uma coisa e se sentiu super bem. Poxa, eu estou ótimo, não estou sentindo nada, só mais um pouquinho. Olha, deve se tornar muito difícil. Eu acho que o ideal é nunca fazer uso para não ter mais essa tentação. Que uma vez que você teve aquele prazer todo, você vai querer voltar a tê-lo e vai ter, no caso do êxtase, vai ter consequências degenerativas, né? O êxtase, ele foi sintetizado há 100 anos atrás pela Merck como um remédio para emagrecimento. Mas eles viram que os danos causados eram tantos que deixaram de lado, né? Nunca comercializaram. Até que os traficantes redescobriram a fórmula e fabricaram. Essa é a história do êxtase e assim de várias outras substâncias também. Bom, quanto à questão do sexo, é algo que está no nosso corpo, então a gente tem livre acesso. E se a gente não tem o devido controle, a gente acaba se escravizando um pouco nesse sentido. Escravizando talvez seja um termo um pouco pesado, mas a gente passa a viver um pouco em função disto, tá?
Quando a gente tem a satisfação sexual, a gente começa a pensar em tê-la novamente. Bom, de acordo com o que já foi criada, está relacionada à procriação. Quanto a isso, não tem problema, tá? O problema é quando se desvincula uma coisa da outra. Aí a gente está desvirtuando a parte sexual. Então, isso já incorre em uma falta grave. Esse é um assunto bastante amplo. Eu não vou aprofundar hoje, porque nós temos outras coisas para ver. É, Depois da luxúria, podemos falar sobre a inveja. A inveja, que é essa tristeza pelo sucesso alheio, ou uma raiva por não ter o que o outro tem. É, eu estou me referindo aqui às emoções, mas a inveja é algo que não depende das emoções, é fácil de identificá-la através das emoções, mas ela não é o sentimento propriamente dito, ela é facilmente identificável pelo sentimento. Os anjos tiveram inveja. Os anjos quiseram algo para si que não tinham, e eles não têm emoções. Então, este fenômeno, ele acontece na nossa vontade, a inveja de ter algo que não temos, a inveja de possuir, que não é aí a avareza, mas ela pode se misturar com a avareza, pode se misturar com a vaidade. A gente se refere no sentido de nos levar a ações más, do tipo, se eu não tenho, então também não quero que o outro tenha, porque se o outro não tiver, eu não vou ter inveja, eu vou me sentir mais à vontade, eu não vou conseguir conviver com o sucesso daquela outra pessoa do meu lado. Bom, isso é um problema nosso, tá? Ainda que o sucesso alheio tenha sido injusto, isso não nos autoriza a destruí-lo. Isso não nos autoriza a fazer mal àquela pessoa. Nos autoriza a denunciar a injustiça, isso sim. Mas essa raiva que a gente sente querendo agir de tal forma a prejudicar a pessoa que detém o bem que nós não temos, isso é a inveja, e foi isso que levou Jesus Cristo à morte, à cruz. Foi a inveja. Isso está textualmente escrito, e mesmo que não tivesse, a gente saberia, porque não faz nenhum sentido que todos aqueles fariseus e sacerdotes anciãos tivessem o procedimento que tiveram em levar Jesus Cristo à morte de uma forma tão hostil, porque quando Jesus Cristo já estava na cruz, crucificado, flagelado, com uma coroa de espinhos, eles ainda falavam: Se és Deus, desce daí que acreditaremos em você. Olha, já estava acabado, não precisava fazer mais nenhum deboche. Então, o nível de raiva que essas pessoas tiveram é enorme, é indescritível. O nível de inveja é tremendo. É muito importante que a gente tenha esta noção para que a gente não caia nisto. E quando eu falei que esse é o único pecado que tem a má fama, é o pecado que a gente mais resiste em reconhecer. É o pecado em que a gente dá a nossa desculpa. Não, isso não é inveja, não. Foi por isso, foi por aquilo, foi por aquilo outro. Todos nós, tá? Então, reconhecer a inveja é muito mais difícil. A gente vai justificar, talvez até com outros pecados, mas não com a inveja. Não, eu fui guloso demais, ou eu fui vaidoso demais, não, mas não, inveja eu não tive, tá? Nós todos temos os sete. Cada um vai ter o predomínio de um ou de outro, mas todos nós teremos todos eles.
teremos períodos em que teremos fraquezas mais por um ou mais por outro. Nós estamos em permanente luta contra todos eles, e a apresentação, a exposição deles é o primeiro movimento para nós combatermos. Vocês não estão ouvindo falar deles pela primeira vez, mas é algo que a gente precisa estar sempre alerta. Nós vamos sempre enfatizar muito mais os movimentos de virtude e amor do que os de defeito e dificuldade, mas não podemos ignorar as dificuldades que acontecem conosco. A avareza, esse exagerado apego aos bens materiais, é a origem da ganância, né? Ganância seria querer ter além do que precisa em detrimento de outros ou talvez de si mesmo, no sentido de viver em benefício da preservação daqueles bens. Eu já tenho tudo que eu preciso, mas eu vou ser mais feliz se eu tiver dois carros. Olha, se você precisa de dois carros, tá bom, pode tê-los, não tem problema. É um carro importado, é de luxo? Não tem problema, desde que esteja desapegado. Os carros estão aí para nos servir. Existem carros que apresentam vários recursos que são ótimos, que são mais seguros, e são mais caros e não tem problema quanto a isso. Podemos tê-los tranquilamente. Só não vamos possuí-los pela ganância, que está muito relacionado à vaidade, à ostentação, né? Eu tenho tal carro, né? Aí desvirtuou, né? A gente retifica, não precisa vender o carro, tá? Vamos corrigir, vamos nos desapegar, vamos nos confessar e vamos continuar dirigindo, cuidando do nosso carro importado. Não tem problema, tá? Tirar os próprios bens não é a maneira de combater o pecado. Nós precisamos deles. Nós vamos comprar roupas de boa qualidade, roupas bonitas, roupas que nos valorizem, roupas que nos deixem elegantes. Nós não vamos ostentar e não vamos querer nos sobrepor. Nós vamos usar as roupas de forma desapegada, mas de uma forma que seja por amor a Deus também, né? Sentindo-se bem, né? Fazendo oração. Veja, veja, meu, papai, como eu estou elegante com essa roupa, como eu gostei dela, né? Se refira a Deus da forma como lhe convier, né? Bom, o problema da avareza é que ela é muito sedutora, ela não tem limite, né? A gente vê exemplos em pessoas que, que conseguiram roubar facilmente, né, no nosso país, e que não tem limites. Os caras, olha, nem que viva a vida toda gastando, não vai conseguir gastar tudo. Como é que pode? Né? Então, assim como a gula a vontade de comer excessivamente, o que é gostoso, a avareza é o desejo é o exagero em consumir coisas que já não precisa tanto, né? Vamos ter o nosso trabalho, vamos ter o nosso lucro, vamos acumular o que a gente precisa, vamos ter as nossas reservas, vamos fazer as coisas que a gente acha importantes, só não vamos viver em função daquilo, né? Então, a melhor maneira de se combater a avareza é fazendo doações também, né? Nós temos lá a possibilidade de dar uma quantia a mais para a igreja, para boas obras, para boas iniciativas apostólicas. A gente está, assim, combatendo a nossa avareza. E, olha, é difícil, é incrível como a gente faz atos generosos e ainda assim a gente continua avarento, né? É fogo. E qual é vamos dizer, a dica que a gente pode dar neste sentido? É, a gente pode doar para a igreja, até porque é um dos 5 mandamentos da igreja, uma quantia que doa um pouquinho. A gente dá só a sobra, não é generosidade, tá? A gente pode dar aquilo que, puxa vida, eu não daria tanto, mas eu vou dar por amor. E dar assim, puxa vida, né? Com algum sacrificiozinho. Essa não precisa, não pode, não deve ser além do que você precisa, tá? Você não somos religiosos. Então, a gente vai preservar alguma coisa,
mas doer um pouquinho é adequado, tá? Se não dói nada, a gente já não está dando tanto quanto poderia, porque sempre vai doer um pouco. Assim como parar de comer quando ainda está com fome. A gente tem que se esforçar para isso. Estou com fome, tem comida gostosa, eu não vou comer? Só com sacrifício. Com dinheiro é a mesma coisa, né? Eu tenho dinheiro, posso dar. Eu não daria tanto se eu não tivesse fé. Tá ok, ótimo, tá dando por fé. Muito bom. Será recompensado 100 vezes mais. Essa é a promessa de Jesus Cristo. Deus não se deixa vencer em generosidade. O que a gente der, nós receberemos também. Se não for, vamos dizer, a promessa é que seja ainda nessa vida, tá? De minha experiência pessoal, isso se verifica, tá? Desde cedo eu procurei ser generoso e olha, bom, estou satisfeito, tá? Eu diria que a promessa foi cumprida, por isso eu continuo sendo generoso. Em seguida, temos a ira, o sentimento de raiva que a gente pode ter por diversas razões, mas principalmente quando existe alguma coisa que tenha sido por uma contrariedade. Ela não se confunde exatamente com a soberba, tá? A ira, ela vai se tornar um pecado na nossa ação, quando a gente fizer ou pensar ou falar algo. Aí houve a execução daquela paixão de querer algo. Se você se teve uma pessoa que fez alguma coisa ruim para você, você quer revidar. E revida de alguma forma, é a ira que está agindo, né? Ela está dominando no sentido de fazer com que você desconte aquilo que você acha que sofreu. Ou sobre o argumento de que vai dar uma lição a quem fez alguma coisa errada contigo. O sujeito deu uma fechada em mim, eu vou dar uma fechada nele também, né? Isso vamos dizer, uma forma de viver a ira, porque a gente não faz isso de uma forma delicada. Quando a gente faz isso, a gente está fazendo com raiva, alguma coisa nesse sentido, né? É algo variado, mas sempre por uma soberba ferida. Nós sabemos nos portar socialmente, ninguém vê os nossos pensamentos, nem as nossas intenções. Deus vê. É, Enquanto as coisas estão só na área da emoção, não tem tanto problema. Quando as coisas passam para a área do pensamento intencional ou da ação, aí sim se torna um pecado leve, de acordo com o que houve, ou podendo ser até um pecado mais grave, quando há uma agressão física, por exemplo, né? Eu cheguei ao ponto de não é tão grave quanto matar, mas também não é tão leve quanto xingar. Então, você já realizou uma ação física, aí houve o domínio da ira. A vaidade, é, segundo o filme esqueci o nome do filme, é o pecado preferido do diabo, porque a gente quase não consegue escapar dele, né? Você tem, por exemplo, problema de gula. Então você vai, se esforça e contém a sua gula e tem o seu devido controle. E aí você se envaidece de ter conseguido isto. E aí você saiu da gula para a vaidade, né? Poxa, mas eu não posso me envaidecer disto. Eu vou me humilhar, eu vou pedir desculpas, eu vou me submeter. E depois eu vejo, puxa vida, como eu fui humilde. Realmente eu estou indo num caminho bom. Assim eu vou ser santo. E novamente caímos na vaidade. Então é uma coisa que nos pega de um lado ou de outro. Mas olha, não é que seja impossível, não. É, a gente consegue corrigir. A gente só precisa ficar atento a essas armadilhas que existem que fazem com que a gente
caia para um lado ou para outro. E é por isso que a gente precisa tanto uns dos outros para nos corrigir. É por isso que é tão difícil a gente progredir sozinho. Esses erros acontecem sem que a gente se dê conta, né? O simples erro de achar-se o mais humilde das pessoas, né? Ter uma posição de contrição, de santo, e se auto-admirar internamente com tudo que a gente tem, né? Uma grande vaidade que não tem nenhum valor para Deus, né? A melhor coisa contra a vaidade é a naturalidade, é ser como todo mundo, estar como todo mundo, nada diferente, sorrindo, se divertindo, falando. Essa é o que mais, isso é o que mais massacra a vaidade, ser comum, estar na média. Muito bem, já são 8:09:05. Eu queria fazer um comentário agora, independente disso tudo, apenas porque me chamou a atenção, tá? Eu acho que vale a pena falar, que é o seguinte: aqui o brasileiro tem a sua maneira de participar da missa. E, às vezes, isso é feito de uma forma muito pessoal. E não é tanto assim, tá? A missa, ela deve ser vivida de acordo com os preceitos. A gente ficar de pé, sentado ou ajoelhado, não é uma opção, é a liturgia, ela é assim, tá? A gente estender as mãos na hora do Pai Nosso, ou em outro momento, não faz parte, é, não é um ato litúrgico, é uma moda, né? E atualmente está surgindo uma nova moda que eu tenho observado, que é as pessoas fazerem um assentimento quando fala a palavra de Jesus Cristo. O padre faz isso. O leigo não precisa, tá? Bom, não faz parte da liturgia, isso é moda, tá? Não estamos sendo mais piedosos por fazer isto. Não estamos sendo mais piedosos por ficar mais tempo ajoelhados. Já tive missas que eu acompanhei em que as pessoas se ajoelhavam na hora do ato penitencial. Não é para se ajoelhar naquela hora. Aquilo não é uma piedade a mais. Aquilo é vontade própria, tá? É melhor que a gente viva a obediência. Vamos fazer como deve ser feito. Tem horas para ficar de pé, tem o seu símbolo. Tem horas para ficar sentado, que não é para descansar, é porque tem um simbolismo nisso. E tem a hora mais sagrada que a gente se ajoelha. Então, tudo tem o seu momento e é um ato de humildade e obediência seguir a isto. Não é pecado fugir disso, não é. Mas a gente tem que estar informado que não faz parte, né? Hoje mesmo na missa eu estava vendo, quando o padre foi dar a bênção final, a moça ela abaixou a cabeça e abriu os braços. Bom, fugiu da regra, ela não recebeu a graça da bênção, tá? Ela não cometeu pecado, mas deixou de receber, ela fez ao modo dela. Não é para ser assim, tá? Então, existe toda uma liturgia para a gente acompanhar e para estar em sintonia com a vontade de Deus. E nem sempre coincide com a nossa vontade. Por mais que nós queiramos lá, eu gostaria de assistir a missa todo de joelhos com a cabeça baixa. Não foi feita para isto. Você